Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Finanças à Luz da Bíblia. Você que já faz parte da Igreja de Relacionamentos ou ainda não faz parte, você está convidado a estar com a gente nessa jornada de crescimento sobre finanças, mas à luz da Palavra de Deus. Então você vai ver que esse tema, finanças, ele é muito mais espiritual do que você imagina. Então seja bem-vindo. Esteja aí com a sua Bíblia, Apóstolos, com o seu caderno de anotações, e você vai entrar nessa jornada que com certeza vai fazer você e a sua família também impulsionarem nessa área tão importante e que causa ou tantos danos ou tantas bênçãos para aquele que sabe lidar à luz da Bíblia. Então vamos lá? Então você vai ver aqui o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Como nós falamos, é muito mais espiritual do que você imagina. Então nós vamos aprender aqui, vamos entender aqui a nossa introdução e os nossos objetivos. Nosso objetivo é que ao final desse curso, que são apenas 5 aulas, tá? Ao final desse curso você seja motivado para, primeiro, colocar em ordem a sua vida financeira, para que você possa servir a Deus com o espírito livre de pressões externas. Então é muito importante isso, porque muitas pessoas hoje, devido às dívidas, e a maioria dos brasileiros hoje infelizmente está endividada, pessoas da igreja também faz parte dessa estatística, infelizmente, né, tendo a Bíblia ali à mão, infelizmente está atolado em dívidas, e isso tem feito com que essas pessoas não venham servir a Deus com o espírito livre de pressões externas, vem para a igreja já com a cabeça cheia de dívida, não consegue levar o filho num retiro, não consegue fazer um encontro de casais, não consegue investir o recurso que Deus deu para melhorar a sua família, né, para fortalecer a sua família. Então, no final desse curso, em nome de Jesus, você vai colocar em ordem a sua vida financeira e servir ao Senhor, livre de dívidas e pressões. Segundo, investir financeiramente no reino de Deus. Como nós vamos aprender aqui, o Senhor ele nos dá o recurso, ele nos faz próspero, não para a gente encher nosso celeiro cada vez mais, mas para a gente abençoar vidas. Isso é bíblico, você vai constatar aqui com a gente, tá bom? Então você vai investir financeiramente no reino de Deus, dando exemplo de contribuição visionária. Você vai olhar lá na frente, a sua contribuição vai abençoar vidas lá na frente, tá legal? Terceiro ponto, você vai sair aqui motivado desse curso a investir os recursos que Deus deixou com você. Repito, recursos que Deus deixou com você, não são seus, não são meus, são de Deus. Ele deixou com a gente de forma sábia, segura e honrando a Ele. Então você vai aprender que nós somos mordomos de Deus, mordomo dos recursos que Ele deu para a gente, administradores, tá legal? Então esses são nossos objetivos ao final desse curso. Então vamos entender também aqui um pouquinho das aulas, são 5 aulas, né? E essa primeira aula vai falar sobre princípios de libertação ou para libertação financeira. Por que é tão importante? Por que é tão importante começar com princípios? Porque os princípios vão ser o seu chão, vão ser a sua base para que ao adquirir esses bens, ao sair das dívidas, ao conseguir ser próspero, você não venha tomar atitudes fora dos princípios de Deus para a sua vida, tá bom? Então vamos começar com esses princípios de libertação financeira. Segundo, talvez seja uma das mais aguardadas aulas, né? Como sair das dívidas. Você vai ver através de um texto bíblico maravilhoso como Deus ensina a gente a sair das dívidas. Terceiro, as responsabilidades do cristão. Você vai entender quão importante é usar tudo aquilo que a gente já recebeu do Senhor segundo a direção dele. Quarto, a generosidade e suas bênçãos. Você vai aprender aqui nesse curso a ser mais generoso, ou a começar a ser generoso, e vai ver quantas bênçãos Deus derrama sobre essas pessoas aqui, ó, que são generosas. E por último, como e onde investir os recursos dados por Deus. Ah, pastor, eu quero logo começar a investir. Calma, investimento é a última aula. Por quê?
Porque se você não tiver princípios, se você não tiver saído das dívidas, se você não assumir sua responsabilidade, não aprender a ser generoso e as bênçãos que trazem a generosidade, você vai aqui, se atolar ainda mais. Então Deus está preparando passo a passo, a revelação de Deus é progressiva, né? Então passo a passo para você chegar aqui no final do curso, tá? Já aprendendo já a se livrar das dívidas e no finalzinho ali a conseguir fazer o dinheiro multiplicar, investir na sua família, nos seus filhos e principalmente, claro, no reino do Senhor. Tá legal? Então se prepara aí, pega o seu caderno de anotações e vamos que vamos. Primeira aula nossa, então, princípios de libertação financeira. Mas eu quero desafiar você aqui, olha só, quantos versículos bíblicos nós vemos na Bíblia aproximadamente sobre oração. 275 versículos sobre oração. Sobre fé, aproximadamente 350 versículos. Mas olha só, amor, coisa linda, a Bíblia fala sobre amor, 650 versículos aproximadamente falam sobre amor. Mas olha só sobre dinheiro, quantos versículos bíblicos? Sei que você está aí de queixo caído, né? Cerca de 2.350 versículos bíblicos falam sobre dinheiro, sobre bens, sobre riquezas. Por quê que isso é tão importante? A gente vai entender mais aqui durante esse curso e como eu falei lá na introdução, você vai entender que finanças é muito mais espiritual do que você imaginava. Olha o que diz Mateus 6:24, diz assim, ninguém, isso mesmo, você está incluído, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, quem disse isso foi Jesus. Você imagina alguém torcer para o Vasco e para o Flamengo ao mesmo tempo? Não tem como, né? Você tem que fazer uma escolha. Né? Então, Jesus está falando assim, não tem como você me servir e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro, ele tem que ser servo e não senhor. Ele foi dado por Deus para servir a gente, para que a gente possa dominar sobre ele, não ele dominar sobre nós. Então, quando eu sirvo a Deus, Deus está no controle das minhas riquezas, das minhas finanças. Então, ele é que tem que estar no trono da nossa vida, e não as riquezas. Tem mais, vamos lá. Vamos aprender aqui sobre um sistema de valores muito importantes para a gente lidar na nossa vida e passar também para a nossa família, todos esses sistemas de valores. Primeiro, Deus é dono de tudo o que eu tenho. Ele é o dono de tudo. Eu não sou dono de nada. Como nós falamos, nós somos administradores, mordomos daquilo que Deus deu para a gente. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclui o quê? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, querido, grava isso no seu coração. Deus é dono de tudo que eu tenho. Davi, lá em Crônicas, ele diz, olha, nós só estamos dando para o Senhor, devolvendo aquilo que já é teu, ao ofertar ao Senhor, ao ser generoso na obra do Senhor. Então, querido, não é só o 10% que você dizima lá, que é do Senhor. Os 90% agora eu faço o que eu quero. Não, os 100% são do Senhor. Grava isso. Então, se os 100 são do Senhor, eu preciso lidar com os 90, como Ele quer que eu faça. Tá legal? Segundo ponto importante, Deus é o meu patrão. Você acha que o seu patrão é o dono da firma? É o gerente? Não. Seu patrão é Deus. Então, tudo que você for fazer precisa glorificar o nome do Senhor. Como diz lá em Efésios 6:9, nós prestamos contas, né? Nós somos e pertencemos ao Senhor. Isso que a gente precisa saber. Então, valorize o trabalho que Deus te deu, honre o seu patrão, né? Ore por ele, porque ele é um instrumento de Deus também para abençoar você e a sua família. Vamos que vamos, vamos lá. O trabalho me traz dignidade. Tem gente que acha que o trabalho é castigo. Que a culpa é de Adão e Eva que pecaram. Aí Deus falou que do suor do seu rosto você vai se alimentar, você vai ter as coisas. Não. Deus já deu trabalho para Adão e Eva antes de Adão e Eva pecarem. Deus colocou Adão para gerenciar, para ser ali o síndico do jardim,
cuidando de tudo, dando nome para as coisas, para os animais. Então o trabalho, ele dignifica o homem e foi dado por Deus. Olha só que diz Efésios 4:28, que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Você vai ver aqui em muitos versículos bíblicos, eles estão muito interligados, porque a palavra de Deus ela se complementa, não é verdade? Então mostra que o propósito de você receber é sempre isso aqui, ó, repartir, compartilhar, abençoar, tá legal? 2 Tessalonicenses 3:10, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Os Tessalonicenses, muitos lá, né, davam a desculpa, dizendo que Jesus vai voltar, então não preciso trabalhar. Aí Paulo chegou lá: se não trabalhar, não vai comer. Então o trabalho, ele dignifica o homem. Deus também me exigirá a prestação de contas daquilo que chegou às minhas mãos. Na parábola dos talentos, Mateus 25, a partir do verso 14, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, aquilo que eu te dei, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, quando você é fiel e multiplica aquilo que Deus coloca nas suas mãos, do jeito que Ele quer, você é recompensado pelo Senhor. Já aquelas pessoas que fazem mau uso daquilo que recebem de Deus, olha o que diz o Senhor: servo mau e negligente, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Haverá uma prestação de contas ao dono de todas as coisas, de acordo com aquilo que Ele nos deu. Tá legal? Vamos avançar aqui então. Outro princípio da libertação financeira, ó, a desonestidade tem perna curta. A gente vive num dos países mais corruptos desse mundo, infelizmente, né, querido? Mas a mentira, a desonestidade, né, ela tem perna curta. Lá em Atos 5, mostra sobre Ananias e Safira. Lembra deles? Que mentiram ao Espírito Santo. Olha, Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele havia consagrado ao Senhor de boca, falado que ia oferecer ao Senhor, mas na hora de entregar, reteve parte do dinheiro. E você já sabe o que aconteceu com ele e com a sua esposa, não é verdade? Então a desonestidade, ela tem perna curta. Vamos lá. Agora presta atenção aí que a gente vai ler alguns textos bíblicos aqui, ó, muito importantes, muito. Tudo está baseado aqui na palavra de Deus. Uma coisa muito importante, você precisa discernir entre desejo e necessidade. Então, antes de você comprar, de você adquirir alguma coisa, você precisa se perguntar: olha, o que eu quero é um desejo ou é uma necessidade? Eu realmente preciso disso. Olha o que diz Filipenses 4:19, querido. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Então, Deus não prometeu riquezas para a gente, transformar você, né, num alguém muito rico. Não. O Evangelho não promete isso, querido. Mas a Bíblia mostra para a gente aqui que Deus, ele supre as nossas necessidades e não nossos desejos. Grava isso. Existe muita gente pregando um falso evangelho por aí, né, dizendo que Deus tem que fazer tudo o que você quiser, como se fosse um gênio da lâmpada ali, que você esfrega a lâmpada e pede, ali vai acontecer. Isso não é bíblico, tá legal? Deus supre nossas necessidades. Uma outra dica muito importante para você que quer mudar de vida, quer ter uma vida diferenciada nas suas finanças, é ter uma vida simples. Precisamos desenvolver uma vida simples, não de ostentação. A Bíblia diz para a gente, em 1 Timóteo 6, no verso 8, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. A Bíblia não está dizendo o seguinte: olha, não tenha ambição em ter mais coisas, não está dizendo sobre isso. É pecado você ser rico, é pecado você ter mais coisas, sonhar, planejar um futuro melhor. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: nós precisamos ser satisfeitos com aquilo que temos. Então, se satisfaça com aquilo que Deus te deu, valorize aquilo que Deus te deu. Então, se nós valorizamos aquilo que nós recebemos, Deus olha dos céus e fala assim: olha, eu posso dar mais para essa pessoa, porque ela é uma pessoa grata.
e ela reconhece que ela não precisa mais daquilo para viver. Então, se ela tem o que comer, o que vestir, seja grato a Deus por todas as coisas. Mantenha uma vida simples. Para que ter um carrão, né, que você vai pagar prestações aí, vai suar, ter que trabalhar igual um louco, né, só para esbanjar, mostrar que tem, uma roupa de grife? Não. Mantenha uma vida simples, né, sem ostentação, é o que a Bíblia diz para a gente. Tem muita gente endividada porque não quer ter uma vida simples, quer ter um carro, o último carro do ano, está sempre trocando de carro todo ano. Para que isso? Não é verdade? Então mantenha uma vida simples. Abundância igual oportunidade. A Bíblia diz para a gente, lá em 2 Coríntios 9, versículo 8 e 11, diz assim, não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a necessidade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, o próprio Deus, ele abençoou a gente, ele deu tudo que ele tinha para a gente, para abençoar. Então, a abundância, ela tem a ver com a oportunidade. Capítulo 9, versículo 8 a 11, diz assim a palavra de Deus: e Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentada toda a graça. Para quê? Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, Deus dá para a gente, como a gente falou aqui no começo, para a gente repartir contra as pessoas. Diferente daquele homem louco, insensato, que Jesus contou lá na parábola, que encheu o celeiro e falou assim, eu preciso, o que eu vou fazer com mais? Eu recebi tanta coisa, eu vou então aumentar o meu celeiro, em vez dele repartir com o outro. Né? E Deus exigiu uma prestação de contas dele. Essa noite a sua vida será exigida. O que você vai fazer com aquilo que você recebeu? Então nós precisamos entender isso. A abundância é uma oportunidade para a gente abençoar vidas. Não ame o dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10, diz sobre o amor ao dinheiro. Não é pecado, gente, ter dinheiro. O pecado é a gente amar o dinheiro. E quando a gente ama o dinheiro, a gente está colocando ele no lugar de Deus. Então, olha só, 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Agora, olha o 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Olha só, o amor ao dinheiro tirou o amor a Deus. E elas se desviaram do caminho, se desviaram da fé. E mais, se atormentaram com muitos sofrimentos. Você não quer isso para a sua vida, não é verdade? Então não ame o dinheiro, ame o Senhor Jesus, aquele que criou todas as coisas. Entenda que tudo pertence a Ele e que você é um administrador daquilo que Ele te deu. Tá legal? Outro princípio maravilhoso: nunca decida apressadamente. Você conhece alguém que compra impulsivamente, depois fala assim, caramba, por que eu fui comprar esse negócio? Por que eu não pensei melhor? Olha o que diz lá Provérbios 21, 5 e 6. Diz assim, Provérbios 21, versículo 5, melhor dizendo: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha só. Então você é apressado? Compra apressadamente? Não compre. Gente, uma dica muito importante: antes de comprar, o vendedor falasse para você assim, olha, é só hoje, é a oportunidade agora. Tá bom, eu vou pensar, tá? Eu vou pensar, daqui a 3 dias eu dou a resposta. Se chegou nesses 3 dias, você responde a um filtro que a gente vai passar para você aqui, né, de você avaliar realmente se você precisa, se você tem condições, se realmente você quer ou foi um impulso ali, né? Aí você vai lá e compra. No mais, não compre, não decida apressadamente, porque isso vai levar você à ruína, tá legal? Outro, decida gastar somente aquilo que você tem. Provérbios 19, versículo 1 e 2 diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento,
nem ser precipitado e perder o caminho. Então, gaste somente aquilo que você tem. Tem muita gente querendo gastar porque o outro está gastando. Uma vez, lá nos Estados Unidos, fizeram uma experiência, na verdade, né? Colocaram um casal numa casa que estava sendo alugada, e esse casal vivia ostentando, mas foi assim, tramado mesmo. Carro novo, festa direto, começou a fazer um monte de coisa e ostentar. Os vizinhos, ao verem aquilo, também começaram a gastar e se endividaram. Só que esse casal aqui era um casal fake, era só uma experiência, né? E os outros vendo aquilo acabaram se enrolando. Então não vá na onda dos outros, não compre porque o outro tem, né? Se o outro tem, glória a Deus por isso, né? Mas você decida gastar apenas aquilo que você tem. Vamos lá, tem mais, olha só. Você já foi fiador de alguém? Furada, não seja fiador de ninguém. Olha o que diz, ó, Provérbios, tem vários textos aqui, vou destacar o 22 e 26, que diz o seguinte, ó: não seja como aqueles que com um aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Olha só, fiadores de dívidas. Fiador é aquele que assume a dívida se aquela pessoa que chamou ele para ser fiador e que comprou o produto não puder pagar. Olha só, tu vai pagar por algo que nem é teu e vai assumir uma dívida que também não era sua. Então diz aqui, se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Olha só, Provérbio 22, versículo 26 e 27. Não seja fiador de ninguém, gente. Senão vai chegar depois uma cartinha na sua casa, vai chegar lá, vai sujar o teu nome. Não seja, pode ser parente, pode ser amigo, não seja. Tá legal? Outra coisa, não entre em julgo desigual em sociedade. A Bíblia fala pra gente em 2 Coríntios 6, de 14 a 16, a Bíblia mostra pra gente os perigos, né? E adverte, ó, não entre em julgo desigual. Então você é um cristão, você vai se associar a alguém que não é cristão. Você serve a Deus, a outra pessoa não serve. Serve a quem? Se ela não serve a Deus, ela serve a Satanás. Sabe? Mesmo ela não sabendo disso, ela serve a outro Deus. Então você vai entrar em julgo desigual, vai dar problema. Ah, mas eu conheço pessoas que são bem-sucedidas. Querido, uma hora vai dar problema, porque é uma lei bíblica. Então, leis e princípios bíblicos, quando são quebrados, dão problema. Tá legal? Então, não entre em julgo desigual também em sociedade, em negócios com essas pessoas. Tá legal? Outra dica importante, não desperdice. Provérbios 21, verso 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Eu cresci com meu pai falando assim, ó, apaga essa luz que eu não sou sócio da Light. Então, querido, não desperdice aquilo que você tem, não compre exageradamente, não é verdade? Sabe economizar lá a água, a luz, né? Tantas outras coisas que a gente pode economizar que vai fazer a sua renda aumentar. Corta esses desperdícios na sua vida, tá legal? Não peça emprestado. Olha só, Provérbios 22, 27 diz assim, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, se você pede emprestado, você vai ficar devendo um favor para aquela pessoa, você vai ficar na mão de quem te emprestou. Ainda mais de agiota. Pelo amor de Deus, gente, jamais pegue dinheiro com agiota. Jamais. Tá legal? Foge disso. É problema que vai se multiplicar. Então, não peça emprestado. Vamos lá, tem mais. Não deva nada a ninguém. Romanos 13, verso 8, Paulo fala sobre isso. A ninguém devais coisa alguma. Pegou? Devolve. Tá devendo alguém? Quita essa dívida. Tá legal? Não fica devendo para ninguém, porque não é só o seu nome que vai ser sujo, a sua imagem e a imagem de Deus que você representa, que é dono de tudo. Tá legal? Então não deva nada para ninguém. Que mais? Seja o melhor profissional que existe. Provérbio 22, 29. Olha que texto maravilhoso. Presta atenção. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará com gente obscura. Tem outras versões que dizem, se você conhece alguém que faz bem o seu trabalho, essa pessoa estará na companhia de reis.
Sabe, hoje em dia é muito raro você ver alguém que faz bem o seu trabalho. As coisas não são feitas para durar. E as pessoas também, elas fazem o serviço apenas por fazer. Então, quem faz bem, quem faz além do que se espera, né? Essa pessoa, ela é destacada. Essa pessoa, ela é promovida, ela é puxada para trabalhar com pessoas importantes. Ela é honrada. Então, seja o que for que você faça na sua vida, seja qual for o trabalho, seja excelente, faça o melhor. As pessoas estão sempre observando. Legal? E Deus, obviamente, honra a gente. Seja generoso. Provérbio 22, no verso 9, diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. A gente viu aqui, então, várias dicas para a gente entender e enxergar que Deus, ele abençoa a gente para a gente abençoar. E Deus quer tirar a gente das armadilhas que o mundo coloca para nos enfiar na dívida, para nos enfiar na lama. Tá legal? Princípios de libertação financeira. Agora grava isso daí, ó. 3 pilares importantes antes de você comprar. Lembra que eu falei para você não decidir apressadamente? Então, faça esse filtro antes de você comprar qualquer coisa, tá legal? Seja qual for o valor. Vamos lá. Primeiramente, pegou lá, eu quero comprar isso. Você avalia, poxa, eu quero comprar? Ah, eu quero comprar, né? Ou então, poxa, não, eu não quero não. Isso daí não vai ser bom para mim não. Então pergunta para você mesmo, eu quero comprar? Segundo, eu posso comprar? Eu tenho dinheiro para comprar? Ou eu vou parcelar em 500 vezes, aí vou me enrolar? E aí, eu posso comprar? Pensa nisso, será que se eu comprar isso não vai comprometer com outras coisas que eu realmente estava precisando? E por último, eu devo comprar? Então, se você fizer essas 3 perguntas aqui, e as 3 forem sim, meu irmão, corre para o abraço, pode comprar. Mas se tiver um não em alguma delas, não compra. Eu quero comprar? Ah, eu quero. Eu posso? Posso, tenho dinheiro, não tenho nada previsto agora no meu orçamento para comprar. Agora, eu devo comprar? Puxa, será que eu vou usar isso mesmo? Será que vai ser útil para mim? Ah, não. Então, ó, cancela tudo. Só se for sim para os 3, ok? Já estamos encerrando nossa aula, mas grava mais uma coisa aqui no seu coração. Ó, essa frase aqui eu não lembro o autor, mas achei muito interessante. Diz assim: dinheiro tem muitas características de divindade. Você lembra que Jesus chamou o dinheiro, sabe de quê? Mamon. Chamou como um Deus, Deus com D minúsculo, né? Por quê? Ó, ele nos dá a sensação de segurança. Quem tem dinheiro acha que está seguro, né? Mas está sempre procurando mais alguma coisa para aumentar a segurança. Você reparou isso? E ela vive sem paz. O dinheiro pode induzir a culpa. Ela dá a sensação de liberdade e parece ser onipresente. O mais sinistro, contudo, é a reivindicação de que ele é onipotente. Tem gente que acha que eu sou poderoso porque eu tenho dinheiro. O mundo hoje que a gente vive, infelizmente, é assim que as pessoas pensam. Mas olha, ele não é onipotente é o nosso Deus. É quem criou todas as coisas. Amém? Bom, uma coisa muito importante aqui para a gente fechar. Você sabia que 80% das pessoas gastam tudo o que ganham? 80%. Será que você está dentro dessa porcentagem aí? 80%? Olha só, cada 10 pessoas, 8 gastam mais do que ganham, endividados, né? Estão enrolados. 16% sabe ganhar, ou melhor, guardar o dinheiro. Então ele sabe o quê? Sinal de adição aqui, ó, ele sabe aumentar o dinheiro. Enquanto o outro diminui o dinheiro, ele sabe aumentar o dinheiro. Mas ele apenas o quê? Guarda. 16% guarda o dinheiro. Agora, olha, 4% apenas sabem multiplicar o dinheiro que recebe. É isso que você vai aprender aqui no curso de finanças. Você não vai aprender a gastar tudo que tem, nem guardar. Você vai aprender a multiplicar, porque é aquilo que Deus espera de nós. Nós vamos multiplicar aquilo que recebemos do Senhor. 4%, olha só. Pensa bem, olha que porcentagem ínfima, né? Então você vai passar a fazer parte dessa porcentagem, em nome de Jesus, aumentar aí essa estatística. Tá legal? Bom, pergunto para você, diante de tudo que você viu aqui, como é que você está? Como é que está a sua vida financeira? Quais são os impactos que tem causado na sua vida? Ó, o que você deseja fazer a partir de hoje, a partir dessa aula aqui, que foi só um esclarecimento, foi só para abrir a sua mente,
para esse assunto que, como nós falamos, é mais espiritual do que você imagina. O que você deseja fazer a partir de hoje? Qual é a sua decisão? Vai mudar de vida? Vai cortar os gastos? Vai deixar de ser fiador? Vai mudar alguns princípios? Peça sabedoria a Deus para usar as informações que você recebeu aqui. Tá? Se for o caso, assista de novo a aula. Eu costumo dizer, essa aula que vai para o YouTube, irmão, coloca no YouTube lá, desliga o som do carro, deixa lá e vai ouvindo, deixa isso entrar na sua mente, ó, e renovar a sua mentalidade em relação a finanças, tá legal? E ainda mais à luz da Bíblia, da palavra de Deus, tá bom? Então use isso a seu favor. Converse com as pessoas da sua casa sobre as informações e etapas a partir delas. Então é muito importante, porque se só você assistir essa aula, alguma coisa vai mudar. Mas se você incluir a sua casa, a sua família, os seus filhos nesse processo, meu irmão, se prepara que você vai ter uma transformação, não só na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos hoje e para o futuro. Inclua isso neles. Faça eles enxergarem o que vai acontecer lá no futuro, um futuro bem próximo, se vocês começarem já a tomar certas atitudes, tá legal? Então envolva o seu cônjuge, envolva a sua família nesse processo. E não perca a próxima aula sobre como sair das dívidas. Olha aí, ó. Como sair das dívidas. Se prepare para a próxima aula, então te vejo lá. Deus te abençoe.